Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor José Neto. Espero que estejam todos bem, né? Hoje vamos falar sobre produção de hortaliças, a parte 2, dando continuidade ao que a gente falou no vídeo 1, né, sobre a produção de hortaliças. E vai seguir o mesmo programa, né, só que agora com mais nuances e detalhes, beleza? Bem, pessoal, a gente tem que iniciar, antes de tudo de plantar uma horta, delimitar o tipo de horta, né? Uma coisa importante, vale a pena ser repetido aqui, é o que seja produzido e a quantidade a se produzir, ou seja, o planejamento. Então nisso você tem que saber o que produzir e o quanto produzir, tá? E isso a gente faz por média, né? Por exemplo, a produtividade média de uma alface, de uma cenoura, de uma cebolinha, enfim. Então, existe dois tipos diferentes de horta, a horta comercial, né, e as hortas domésticas. Mas assim, pessoal, horta comercial, eu estou falando de coisa grande, tá? Às vezes você pensa que uma horta de 1 hectare ela é comercial, não, ela é doméstica. E isso vai diferenciar muito no que você vai trabalhar. Uma horta doméstica ela pode ser comercial, você pode comercializar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a questão de escala, a questão da horta comercial, beleza? Então nas hortas comerciais você tem o cultivo de poucas espécies na área, né? Geralmente de 1 a 3, né? E geralmente são bem grandes, tá? E a única finalidade dela é comercialização, única. Né? Enquanto nas domésticas você tem várias espécies sendo cultivadas. Desculpe se eu sei aqui. Você tem várias espécies cultivadas e o espaço é menor, né? Então, mas ela também pode ser comercial. Mas assim, ela também tem um cunho de consumo próprio, né? Mas também o excedente, né? Ser comercial, você quiser também fazer ela comercial. Mas essa diferenciação de classificação tem a ver com o número de espécies sendo cultivadas, beleza? Bem, então dentro disso a gente tem classificação das hortaliças. Como assim, professor, classificação? A classificação é de acordo com o tipo, né, de produto que é gerado pelaquela espécie que é consumível. Por exemplo, você tem as hortaliças folhosas, que é a célula, agrião, alface, almeirão, alho poró, cebolinha, coentro, couve, etc. Hortaliças folhas, alcachofra, brócolis e couve-flor. Você tem as hortaliças fruto, né? Abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, jiló, maxixe, melancia e por aí vai, tá? Você tem hortaliças legumes, né, que são as fabáceas, ervilha, fava, feijão fave. Hortaliças raízes, batata baroa, beterraba, cenoura, cará, nabo, rabanete. Hortaliças tubérculo, batata, hortaliças bulbo, alho, cebola, hortaliças hastes, aspargos, salsão, hortaliças condimentos, alho, cebola, cebolinha, coentro, pimenta, salsinha, entre outros. Veja que existe uma variação, né? Por exemplo, alho e cebola, elas podem ser consideradas hortaliças condimento e hortaliças folhas, tá certo? E por aí vai. Então, vamos falar agora sobre o clima para hortaliças. Então, assim, pessoal, de modo geral, as hortaliças no Brasil se adaptam em qualquer região, né? Sendo que melhor desempenhos em climas amenos. Elas têm esse melhor desempenho são em climas amenos. Onde se deve evitar cultivo em períodos mais frios do ano, sendo que baixa temperatura causa diminuição do crescimento, frutificação e da maturação. Por que isso acontece? Tem uma questão a ver com a fisiologia, pessoal. Tá? É que no Brasil a gente não tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Mas a gente tem que pensar que várias dessas hortaliças, a grande maioria, não tem como centro de origem o Brasil. Então, na sua fisiologia, ela se preparou, né, ao longo dos séculos de evolução dos vegetais para se adaptar àquelas condições climáticas, né? Então, por exemplo, na primavera ela frutifica, gera semente, né? E aí no inverno ela tem o que? Ela tende a retrair. Por quê? Porque ela sabe, né, na sua evolução, ela adquiriu essa informação, vamos dizer assim, que se ela frutificar ali e maturar, as suas sementes não vão se propagar no frio. Então, ela não produz, entendeu? Então, se você produzir no frio, vai acontecer isso, né? Na sua fisiologia, a informação é de que se ela fazer isso, a sua espécie não vai ser propagada, tá? Então, a grande maioria das hortaliças, principalmente as folhosas, devem ser evitadas também em períodos muito chuvosos, principalmente, pessoal, por uma questão de doenças fúngicas e bacterianas nas suas folhas. É muito grande. Para vocês terem uma ideia, existe um processo de gutação, né?
que nas pontas das folhosas, das hortaliças, você de manhã tem os orvalhos, né? Então, quando esses orvalhos estão ali presentes, existem os canais nas pontas das folhas, né? Que provocam respiração celular, que facilita a respiração. Então, aquela gota de água está ali e aí está cheio de bactéria. E o que acontece? Na hora que inicia a respiração celular, aquela água é puxada para dentro. Então você facilita a entrada de bactérias, né? E isso causa muito dano, tá? Principalmente questão de comercialização nas folhosas, tá? Então folhosas devem ser evitadas, né? Não são todas, por exemplo, cebolinha não tem problema, mas por exemplo, alface, couve, brócolis não, desculpa, repolho devem ser evitadas, tá certo? Porém, como já mencionado para vocês, cada hortaliça ela possui uma exigência nutricional climática diferente e possui suas próprias particularidades. Mas geralmente essas particularidades estão dentro de famílias muito diferentes, muito dificilmente elas vão variar de uma família de uma espécie dentro de uma família para outra, tá? O que isso significa? Por exemplo, família fabácea. As diferenças entre uma fava e um feijão vagem de características vão diferenciar muito pouco, tá? Mas já de uma fava para o milho, que é o milho da família das poáceas, já tem uma diferenciação muito grande, tá? Então assim, mas professor, mas como é que eu faço? Bem, pessoal, cada região é um clima diferente, né? A gente está falando nível Brasil, é um país tamanho continental, né? Então, com o melhoramento, a gente conseguiu chegar a uma média de temperatura que você agrada a grande maioria dos vegetais cultivados, tá? No Brasil, que é de 15 a 35 graus Celsius. Essa amplitude térmica você consegue ter sucesso, certo? Então, assim, mas a gente consegue classificar as hortaliças quanto às suas temperaturas e às suas termossensibilidade. Professor do céu, o que é termossensibilidade? É a sua sensibilidade à temperatura ambiente, tá? Então, a gente classifica hortaliças de estação fria, estação quente, ou meia estação, o clima ameno, tá? É aquelas que requerem as frias, né? Preferencialmente durante a maior parte do seu ciclo, temperatura média de 13 a 18 graus Celsius. Hortaliças de estação quente requerem preferencialmente, uma palavrinha que não está saindo hoje, né, gente? Durante a maior parte do seu ciclo, temperatura média entre 18 a 30 graus Celsius. Hortaliças de meia estação, de clima ameno, né? Espécies ou mesmo variedades, ou cultivadas de determinadas espécies de hortaliças que toleram um pouco mais o frio ou o calor. Então, na maioria das vezes, são cultivadas de hortaliças de clima frio que foram melhoradas para o cultivo em condições temperadas médio um pouco mais elevadas do ideal para espécies. Então, vejam que essa questão, né, ela é uma questão de melhoria, né, sofreu as plantas e o que acontece? Ela consegue se adaptar, tá? Pessoal, tem a questão que assuntos serem abordados mais aprofundando no capítulo 5 foi uma anotação que eu fiz, né, que eu destaquei, mas eu vou pagar para subir para vocês a aula, tá certo? Então a gente tem essas questões, pessoal, muito bem, tanto que o melhoramento é importante para a gente, tá? Então, questão de termossensibilidade das hortaliças, eu achei esse material muito interessante, né, que você tem as hortaliças classificadas, né, em hortaliças de clima frio, né, que são resistentes ao frio, levemente sensíveis ao frio, hortaliças de clima ameno, que se encaixam nas duas, né, que, tanto frio ou quente, e hortaliças de clima quente, né, que são sensíveis ao calor e muito sensíveis ao calor. Então a gente tem N's aí, principalmente as cucurbitáceas. Por quê? Porque ela tem o maior teor de água e essas sofrem mais por sua vez, tá certo? Então, se ela sofre mais por sua vez, o que vai acontecer? Ela vai perder maior quantidade de água, ok? Então, eu classifiquei aqui, pessoal, nesse material, as principais espécies de hortaliças e suas famílias. Então, a gente tem a família das liliáceas, famílias eriaceae, né, que são as principais, as poáceas, a família das apiáceas, família das asteraceae, né, família das brassicáceas e as cucurbitáceas como os principais representantes, né? Aí a gente tem nas dicotiledôneas agora, né? Que a gente estava falando das monocotiledôneas, que tem só um cotilédone, né? E agora a gente está falando das dicotiledôneas, que tem dois cotilédones, dois tecidos de reserva. Então as principais são as fabáceas, malváceas, né? E as solanaceae, tá certo?
Então, tá bem completo esse material sobre as principais espécies e suas famílias, para você saber, né, na hora de cultivar, para evitar muita concentração de espécies da mesma família, para não ter contaminação cruzada de doenças e ataque de pragas, e você também tem uma reciclagem melhor de nutrientes do solo. Por quê? Porque a gente falou já que as famílias das plantas, né, as espécies, elas têm os mesmos componentes, né, nutricionais uma entre a outra, só que de uma espécie para outra você difere. Só que a absorção de nutrientes de espécies da mesma família é muito equiparada, né? Você tem um pouco de desvio padrão de absorção, tá? Então, às vezes, para você fazer uma rotação de cultura, é muito interessante saber essas espécies, famílias que elas pertencem, para você ter uma ciclagem melhor dos nutrientes e uma melhor adaptação dessa absorção de nutrientes no solo, tá certo? Então, agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre a questão de fotoperíodo. Professor, o que é fotoperíodo? Fotoperíodo, pessoal, nada mais é que o período de luz do dia. E ele é muito importante. Por quê? Tem plantas que elas são sensíveis à questão das horas dia, né? Então, você ter um fotoperíodo maior, por exemplo, é muito interessante para a produção de milho, né? Porque ela é uma planta que gosta mais de fotoperíodo longo. Por quê? Porque quanto mais luz solar, maior a produção de fotossimilado. Consequentemente, você tem uma produção maior de grão ou de espiga, né? Você tem maior concentração de fotossimilados ali. Então, as hortaliças são classificadas de acordo com o fotoperíodo, em PDL, PND, PDN, desculpe, PDC. O que é PDL? É plantas dia longo. PDN, plantas dia neutro. E PDC, plantas dia curto. Tá certo? Então, isso é muito importante para a gente saber, né, quanto sensíveis as hortaliças são. Por exemplo, pessoal, isso pode acarretar diretamente, né, a produção de certas hortaliças. Por exemplo, a cebola, que necessita muito de dias longos para a formação do bulbo. Então, se você planta ela em dias curtos, né, você vai ter o quê? Você vai ter o bulbo muito pequeno, né, diminuição do bulbo, certo? E também a questão da classificação das hortaliças ao produto comercial, né? A gente pode classificar em hortaliças herbáceas, né? Que são as herbáceas são o quê? Folhosas, talos e hastes, flor, inflorescência, né? Questão de hortaliças tuberosas, né? Tubérculo, rizoma, rizoforo, corno, curmelo, né? Bulbo e raiz tuberosa. Isso aí tá bem no material mesmo, os exemplares que a gente tem, certo? Hortaliças fruto, né? A gente tem fruto imaturo e fruto maduro. E tem aquela questão da não climatério e climatério. Se aplica aqui também, viu, pessoal? Que eu já falei para vocês que a gente acha que muita coisa é fruto, que não é fruto, mas é hortaliça. E muito que é fruto não é fruto, é inflorescência, né? Então, você também tem que levar em conta quando você quer consumir o fruto em si, né? Por exemplo, muitas hortaliças você tem que comer, não é que tem que comer, a preferência de alimentação dele, né, é dele imaturo, né? Por que imaturo? Ele verde, né? Por exemplo, o milho. Você gosta de cozinhar um milho, mas o milho tem que estar verde, certo? Mesma coisa da ervilha, né? Você não vai pegar a ervilha seca e cozinhar. Você vai comer ela, o que? Verde, né? A abobrinha, mesma forma. E os maduros, né? Por exemplo, abóbora, tem gente que gosta de comer muita abóbora madura, melancia, melão, pimentão, tomate, né? E o morango, é um exemplo, tá certo? Então, agora eu vou falar um pouco, pessoal, sobre a acidez do solo e o pH ideal pela saturação de base. Então, eu classifiquei aqui para vocês qual é a faixa ideal de pH, tá? Dos principais espécies cultivadas. Só que essa questão da saturação de base e pH, ela tem que utilizar informações para cálculo de recomendação e calagem e adubação no solo, de acordo com a análise de solo e por um técnico responsável, tá? Eu falei inúmeras vezes para vocês, tá certo? Mas eu coloquei o que é a saturação de base para vocês não ficarem um pouco perdidos nessa informação. Então, agora a gente vai entrar na parte de fertilidade nas hortaliças, né? Então, eu já falei para vocês inúmeras vezes, né? Até hoje, nessa aula de hoje eu falei, que
as plantas elas absorvem nutrientes. E esses nutrientes eles não vão voltar para lá. Por quê? Porque existe um ciclo, né? Uma ciclagem de nutriente. Né? O nutriente está no solo, ele é absorvido pela planta. Naturalmente, quando ela morresse, grande parte daquilo ia voltar para o solo. Só que você está colhendo, então você está levando para fora aqueles nutrientes, né? Tanto macro, micronutriente. Então você tem que ter uma reposição de macro e micronutriente para que ela produza novamente, quando você voltar com a cultura e implementar uma nova, porque você tem um déficit de nutrientes do solo, tá? Você mexeu na estrutura química do solo, beleza? Então, aqui eu estou mostrando um exemplo de absorção de nutrientes por algumas hortaliças, né? Principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Veja, e essa absorção é de quilograma desses nutrientes por hectare por cultura. Vejam, por exemplo, pepino. Ele consegue remover 50 kg de nitrogênio por hectare, né, na cultura instalada. Vocês acham que isso é pouco, mas isso é muito, tá? É muito mesmo, tá certo? E assim você vê as principais culturas, né, o que elas retiram, tá certo? Então, e qual que é o problema disso? Se você não repor, mas se eu colocar demais, você vai ter problemas diretamente relacionados ao produto comercial, né? A gente fala do excesso da fitotoxicidade ou a falta, a gente fala da eficiência. Por exemplo, a gente tem couve-flor, tomate, né, alface e melancia com deficiência em cálcio. Nos frutos, cálcio a gente chama podridão, nas folhosas a gente chama podridão apical, que é uma podridão necrosada nas pontas, né? E nos frutos a gente fala ponta negra, né, que vocês podem ver na imagem, que é uma ponta negra necrosando. Isso é sintoma de deficiência de cálcio, tá certo? Ou excesso também. Então, para repor isso, né, a gente tem várias maneiras, mas naquele fluxograma que eu estabeleci para vocês, o primeiro da parte de nutrição é a calagem. Nada mais é que o fornecimento de cálcio, magnésio, solo e corrigir o pH. Né? A gente viu que a gente tem que ter uma faixa ideal de pH para cada cultura. Então, como que a gente tira essas fontes? Principalmente de calcário. E os calcários, a gente tem 3 tipos de calcário, né? O calcítico, dolomítico e o magnesiano. Que a diferença de um para o outro é a concentração de cálcio e magnésio. Só que o que é mais usado é o dolomítico, tá bom? E a quantidade, pessoal, novamente, tem que ser determinada por um técnico responsável através da análise do solo. Já deixei um material para vocês sobre esse assunto, né? Acho que vale a pena vocês verem para vocês se interarem mais no assunto, beleza? As adubações. Eu já falei também, né, que as adubações elas são divididas em duas, né? A de cobertura, né, e a de plantio fundação, cuja principal fonte é nitrogênio, fósforo e potássio. Só que nas hortaliças a gente tem uma vantagem, pessoal. Como a gente utiliza muito sistema de irrigação, vários desses nutrientes você pode fazer por fertirrigação, que nada mais é a adição desses quantitativos de nutrientes através da água. Qual que é a vantagem? Você consegue ter melhor distribuição desses nutrientes e menor perda na área. Tá? Por quê, professor? Porque uma vez você já está fazendo a solução pronta daquele nutriente e a raiz consegue absorver com maior facilidade. Ele já está diluído, tá certo? E de novo, pessoal, essa parte de adubação tem que ser feita sempre com análise de solo. É muito importante isso. E com a recomendação de técnico responsável, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, nessa parte. Amanhã eu vou voltar com o restante da parte de hortaliças, né? Questão de pós-colheita, colheita, né? E outras nuances muito interessantes. E a parte de hortaliças não convencionais, tá certo? Espero que tenham gostado da aula, né? Então, até a próxima. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.